Bom dia, tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos retomando aqui os nossos trabalhos. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025, e você está aqui no canal Conexões e Crenças, na Twitch, onde fazemos a transmissão ao vivo, e também no nosso canal Conexões.crenças no YouTube, ok? Então, como vocês sabem, eu sou Marcelo Murim, sou criador desse canal que fala sobre espiritualidade, vibração, energia, frequências, conexões e crenças, né? Então, a gente faz todas as segundas e quartas a leitura da Bíblia Peshitta e todas as sextas do Livro dos Espíritos. Esse ano é um ano que a gente vai começar a trazer algumas coisas novas, algumas práticas, alguns exercícios, então fiquem ligados aí que vai ter coisa boa chegando aí para ajudar a gente a fazer a elevação da nossa frequência, da nossa mente, buscando assim o autoconhecimento, buscando assim elevação, né? Então, estamos aqui, né, ao vivo. Estão me ouvindo aí bem? Então, a gente vai retomando aqui a leitura da Bíblia Peshitta, né, que é esta daqui. Nós estamos no livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Vamos retomar hoje a partir do capítulo 11. Antes da gente começar a ler, eu falei bastante, eu falei do nosso canal, né? Então, o canal no YouTube, Conexões.crenças, vocês que já estão aqui, não deixem de seguir, siga lá, né? Siga o canal, é de graça, não dói nada, não custa nada, ajuda a gente aí no engajamento, compartilhe com as pessoas que vocês acredito que gostam, tem afinidade com o assunto e vão gostar do tema, né? Então, clica lá e se inscreva no canal. Curta o vídeo, né? Compartilhe, dê o seu joinha, clique no sininho ali para ser avisado quando tiver novos vídeos. E dê uma navegada aí, tem bastante vídeo já. São 3 playlists no canal, a da Bíblia, a do Livro dos Espíritos e dos de Salmos. Então todas as manhãs eu faço a leitura de um salmo no Instagram, no nosso canal do Instagram, e depois eu vou subindo no YouTube. Então dá uma checada também lá no Instagram, tem bastante conteúdo, tem salmos todas as manhãs e tem outros vídeos aí referentes à questão de frequência, de energia. Então dá uma checada lá, tenho certeza que você vai gostar. E obviamente siga o canal que certamente você vai estar sempre recebendo aí informações quando tiver novas publicações. Além disso, também quero falar da Quilo Digital. Quilo Digital é nosso parceiro desse projeto, eles que fazem toda a parte técnica, de gestão do site, do blog, também na criação de conteúdo, direcionamento aí de conteúdo. Os e-books que a gente tem lá também no Instagram, os e-books dos primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, e-books ilustrados bem legal. Se você quiser, baixa, tá lá no link da bio. Então eles também que ajudaram a gente a fazer isso. Então, enfim, se estiver precisando de um parceiro para algum projeto digital, segue lá a Clima Digital no Instagram, no @Clima Digital, ou no site deles, www.climadigital.com.br. É isto, vamos em frente, vamos começar a nossa leitura. A gente está aqui no Samuel, capítulo 11 de Samuel. Segunda carta de Samuel, capítulo 11. Segunda carta de Samuel, que não foi escrita por... Segundo livro, né, de Samuel, que não foi escrito por ele, porque ele já tinha morrido. Fala da história do reinado de Davi. Então, Davi peca com Batsheva, capítulo 11. Sucedeu no ano seguinte, no tempo da saída do rei à batalha, que Davi enviou a Ioav e a seus servos com ele e a todo Israel e sitiaram Rabat. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu que, ao entardecer, Davi se levantou de sua cama, e ao estar passeando pelo terraço de seu palácio, viu a uma mulher enquanto ela se estava lavando. E a mulher era de aspecto muito formoso. Então Davi enviou
para que perguntassem a respeito daquela mulher, e alguém disse: ela é Betsheba, filha de Ainã, esposa de Uria Hitita. Vocês olham aqui para checar. Esses não estão grandes. Terceiro. Betsabeia. Betsheva é Betsabeia, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. E Davi enviou a um mensageiro para que a trouxesse. Então ela entrou à sua presença e ele se deitou com ela. Depois ela se purificou da sua umidícia e voltou novamente para sua casa. E a mulher concebeu e enviou para que fizessem saber a Davi, dizendo: estou grávida. Então Davi enviou uma mensagem a Ioabe, dizendo: envia-me Uria Hitita. E Ioabe enviou Uria Hitita a Davi. Quando Uria a ele chegou diante de Davi, perguntou Davi a Uria acerca de Ioabe, acerca do povo e acerca da guerra. Depois que disse Davi a Uria: desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu do palácio e lhe foi enviado depois um presente da parte do rei. Porém, Urias dormiu à entrada real, ao lado de todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Então informaram a Davi que Urias não havia descido à sua casa. E Davi disse a Urias: eis que chegaste de viagem, por que não desceste à tua casa? E Urias respondeu a Davi: a arca do pacto de Maria, Israel e Judá habitam em tendas, e meu senhor Ioabe e os servos de meu senhor estão acampados ao alívio. Haveria eu de ir à minha casa para comer, beber e me deitar com minha esposa? Nem por tua vida, nem pela vida da tua alma, não farei eu semelhante coisa. Por isso Davi disse a Urias: demora-te aqui hoje, e amanhã te enviarei. E Urias ficou aquele dia em Jerusalém. Ao seguinte dia, Davi convidou Urias a comer com ele, e Urias bebeu e se embriagou. Ao anoitecer saiu e dormiu ao lado dos servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Ioabe e o enviou por meio de Urias. E lhe escreveu: coloca a Urias na linha de frente na força do combate, e vós retirai-vos de detrás dele, para que ele seja ferido durante o combate e morra. Aconteceu que quando Ioabe sitiou a cidade, colocou Urias em um lugar onde sabia que estavam os homens de guerra mais hábeis. Quando os homens da cidade saíram para lutar com Ioabe, ali caíram mortos alguns dos servos de Davi, e morreu também Uria Hitita. Então Ioabe enviou um mensageiro a Davi para informar tudo o que sucedera na guerra. E Ioabe, que é Joabe, deu instruções ao mensageiro e lhe disse: quando acabares de informar ao rei todo o acontecido na guerra, caso suceda que se acenda a ira do rei e te diga: por que vos aproximaste da cidade para combatê-la? Não sabias que eles disparariam do muro? Quem matou? Abimeleque, Bar-Nedubal. Acaso não foi uma mulher que lhe lançou um pedaço de roda de moinho do muro e ele morreu? Por que vos aproximastes do muro? Se ele te perguntar essas coisas, tu lhe responderás: também morreu teu servo Uria Hitita. Então o mensageiro foi e informou a Davi tudo o que havia lhe ordenado. O mensageiro disse a Davi: os homens resistiram contra nós e saíram contra nós no campo. Contudo, nós resistimos contra eles até o portão da cidade. Então atiraram os que estavam postos sobre o muro, e alguns dos teus servos morreram. Ó rei, e também morreu teu servo Hitita, Uria Hitita. Então Davi disse ao mensageiro: diga a Ioabe que isto não te pareça desagradável, porque de uma maneira ou de outra isto sucede na guerra. Reforça o ataque contra a cidade, capture-a e a destrua. Ao ouvir a esposa de Uria Hitita que seu marido havia morrido, ficou de luto por seu marido. Quando terminaram seus dias de luto, Davi enviou para que a trouxesse a seu palácio, e ela chegou a ser sua esposa, e lhe deu à luz um filho. Porém, o que Davi fizera foi desagradável diante de Maria.
Mandou matar o cara, né, praticamente. Mandou botar o cara na linha de frente para pegar a mulher dele. Capítulo 12. Natã repreende a Davi. Então Maria enviou o profeta Natã a Davi, e ao ir a ele, lhe disse: Em certa cidade havia dois homens, um era rico e outro era pobre. O rico possuía uma grande quantidade de ovelhas e de bois, mas o pobre não tinha mais do que uma pequena cordeira que criara, a qual vivia junto com ele e seus filhos. Alimentava-se do seu pão, bebia do seu copo e se recostava em seu seio. Considerava-a como uma filha. Um viajante chegou diante do homem rico, mas este recusou tomar alguns dos seus bois ou algumas de suas ovelhas para preparar de comer ao viajante que viera a ele. E tomou a ovelha daquele pobre e preparou comida para o viajante que viera a ele. Então se acendeu a ira de Davi contra aquele homem e disse a Natã: Vive Maria, que o homem que fez isso merece a morte. Porquanto fez isso e não teve compaixão, ele deve pagar 4 vezes pela cordeira. Então Natã disse a Davi: Tu és este homem. Assim diz Maria, o Alahá de Israel: Eu te ungi como rei sobre meu povo Israel, e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei as filhas de teus senhores e fiz recostar em teu seio as mulheres de teu senhor. Eu te dei as filhas de Israel e de Judá. E se te parecessem poucas, eu te acrescentaria outras tantas como elas. Por que desprezaste a ordenança de Maria e fizeste o mal diante de Maria? Mataste a espada a Uria, hitita, tomaste a sua esposa por tua mulher, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. De agora em diante nunca se apartará a espada de tua casa, porque me desprezaste ao tomar a esposa de Uria hitita por tua mulher. Assim diz Maria: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti. Perante os teus próprios olhos tomarei as tuas mulheres e as entregarei a teu próximo, e este se deitará com elas à luz do sol. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto à vista de todo Israel à luz do sol. Então Davi disse a Natã: Tenho pecado diante de Maria. E Natã disse a Davi: Também Maria perdoou tua transgressão, mas não morrerás. Todavia, porquanto com isto deste motivo deste motivo aos inimigos de Maria, para se engrandecerem, o filho que te nasceu morrerá irremediavelmente. Morte do filho de Davi em Betsheba. Depois que Natã se foi para sua casa, Maria feriu a criança que a esposa de Uria hitita e dera à luz a Davi. E adoeceu gravemente. E Davi suplicou a Alahá pela criança. Davi jejuou e passou a noite prostrado sobre o solo. E os anciãos da sua casa se dispuseram para levantá-lo do solo, mas ele se recusou e tampouco comeu pão com eles. No 7º dia a criança morreu, mas os servos de Davi temiam de informar que a criança havia morrido, pois eles diziam: Quando a criança vivia, lhe falávamos e não nos dava atenção, como lhe diremos agora que a criança está morta? Pode haver prejuízo. Ao ver Davi que seus servos falavam em voz baixa, compreendeu Davi que a criança havia morrido. Então ele perguntou a Davi e a seus servos: Está morta a criança? E eles responderam: Está morta. Em seguida se levantou Davi do solo, banhou, surgiu-se e mudou de roupas. Depois entrou na casa de Maria e adorou. Depois foi a seu palácio e pediu alimentos, serviram-lhe e ele comeu. Então seus servos disseram a ele: Que é isso que fizeste? Quando a criança estava viva, jejuavas e suplicavas, porém quando ela morreu, te levantaste para comer pão. Davi lhes respondeu: Quando a criança estava viva, eu jejuava e suplicava para comer, porque dizia: Quem sabe se Alahá tem a misericórdia da criança viva? Porém agora que está morta, por que eu jejuaria? Acaso poderei fazer com que ela regresse novamente? Eu irei a ela, porém ela não poderá voltar para mim. Então Davi consolou a sua mulher Betseba, entrou nela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Salomão, Shelimon. E Maria amou o menino.
Em seguida, ele enviou a notícia ao profeta Natã, e ele chamou o seu nome Yadida, porque Maria o amou. Versículo 26, a tomada de Rababe. Joabe lutou contra Rababe dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Depois Joabe enviou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rababe, também tomei a cidade real. Agora, pois, reúne ao restante do povo para que venha e acampe contra a cidade e a tome. Não seja que, havendo tomando eu a cidade, seja chamada por meu nome. Então Davi reuniu todo o povo e foi contra Rababe, lutou contra ela e a tomou. Então tomou a coroa da cabeça do seu rei, a qual pesava um talento de ouro, tinha incrustada pedras preciosas, e a puseram sobre a cabeça de Davi, e obteve um grande despojo da cidade. Também tirou ao povo que havia nela e a amarrou com grilhões de ferro e com cadeias, e os fez passar pela porta de Mendia. Assim fez também com todas as cidades dos filhos de Amon, depois Davi, e todo o povo voltaram para Jerusalém. Capítulo 13. Tamar é violada por seu irmão Amon. Depois desses acontecimentos, tendo Avixalom, filho de Davi, uma irmã que se chamava Tamar, Amnon bar Davi apaixonou-se por ela. Amnon estava angustiado por sua irmã Tamar, pois, sendo ela virgem, Amnon não podia lhe dizer nada. Porém, Amnon tinha um amigo, cujo nome era Ionadav bar Shammah, irmão de Davi. E sendo Ionadav um homem muito astuto, perguntou a Amnon, filho do rei: o que te sucede amanhã após manhã? Não me contarás? E Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Avixalom. Ionadav lhe propôs: deita-te na tua cama e finge estar enfermo. E quando teu pai vier te ver, diga a ele: deixa que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e que prepare bolos que me confortem, de modo que eu os veja e os coma nas suas mãos. Ele se deitou e fingiu estar enfermo. E quando o rei foi vê-lo, Amnon disse ao rei: deixa que venha a mim, minha irmã Tamar, e que prepare diante dos meus olhos 2 bolos que me confortem, e eu os coma de suas mãos. Davi enviou para que trouxessem Tamar e lhe disse: vai à casa de Amnon, teu irmão, e prepara comida para ele. E Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, que estava deitado. Assim, ela tomou massa e amassou e preparou os bolos para que se confortasse. Em seguida, tomou os bolos para confortá-lo e os serviu. Porém, ele se negou a comer. Amnon disse: saí todos de minha presença, e todos saíram de sua presença. Amnon disse a Tamar: traga minha comida ao quarto, para que eu a coma de tua mão. E Tamar tomou os bolos para confortá-lo que ele preparara, e os levou a seu irmão Amnon no quarto. Quando ela se aproximou para lhe dar de comer, ele a pegou e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela lhe respondeu: não, meu irmão, não abuses de mim. Não se deve fazer assim em Israel. Porque aonde iria eu com a minha desonra? Que tu serias considerado em Israel como um dos insensatos. Agora, pois, fale com o rei, que ele não lhe negará a ti. Porém, ele não quis escutá-la. Antes a sujeitou, forçou-a, e se deitou com ela e a violou. Depois Amnon a odiou com um profundo ódio, e foi muito maior ódio com que a odiou do que o amor com que a amara. Depois Amnon disse a ela: levanta-te, vai-te. Ela disse a ele: tu me expulsas agora que me tens causado este grande dano? Porém, ele não a quis escutar, senão que, chamando ao jovem que o servia, lhe disse: ponha fora esta de minha presença e feche a porta atrás dela. Então Tamar tomou cinza e a pôs sobre sua cabeça. Rasgou a túnica bordada que havia trazido consigo, pôs suas mãos sobre sua cabeça e se foi gritando. A vingança de Absalão, que é Absalão, né? Seu irmão Absalão lhe perguntou: se deitou contigo teu irmão Amnon? Guarda silêncio agora, minha irmã. Ele é teu irmão.
Não se aflige teu coração por este assunto. Tamar ficou atônita na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, se irritou muito. Contudo, Absalão não disse nada a Amon, nem bem nem mal, porque Absalão odiava Amnon por ter violado a sua irmã Tamar. De tempo em tempo vinham a Absalão tosqueadores em Baozor, que está junto a Efraim, e Absalão convidou a todos os filhos do rei. E Absalão foi ao rei e lhe disse: Teu servo tem tosqueadores. Vem o rei a seus servos com teu servo. Porém, ele lhe respondeu: Não, filho meu, não iremos todos nós, para não te sermos pesados. E, embora ele insistisse, não quis ir com ele, mas o bendisse. Então Absalão lhe disse: E por que não iria comigo meu irmão Amnon? E o rei lhe perguntou: Por que iria contigo? E Absalão insistiu com ele. Então o rei enviou com ele a Amnon e a todos os filhos do rei. Assim, Absalão deu instruções a seus servos, dizendo-lhes: Quando o coração de Amnon estiver eufórico pelo vinho, e eu vos diga: Atacai Amnon, matai-o. Não tenhais medo, eu vos ordenei. Esforçai-vos e sejais valentes. Portanto, os servos de Absalão fizeram tal como lhes ordenara Absalão. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou no seu muro e fugiu. Indo eles, todavia, pelo caminho, chegou a Davi o rumor de que Absalão havia matado todos os filhos do rei e que não havia restado nenhum deles. Então o rei se levantou, rasgou suas roupas e se assentou no solo. Todos os seus servos permaneceram ali com sua roupa rasgada. Então Ionadav Bar-Shamá, irmão de Davi, interveio dizendo: Não pense o meu senhor, o rei, que todos os filhos do rei morreram, porque somente Amnon morreu. Pois Absalão não havia determinado desde o dia em que Amnon violou a sua irmã Tamar. Agora, pois, não siga pensando, meu senhor o rei, que todos os filhos do rei morreram, pois somente Amnon morreu. E Absalão fugiu. Enquanto isso, uma sentinela levantou os seus olhos e viu muitos homens que vinham pelo caminho do lado do monte. A fuga de Absalão. Então Ionadav disse ao rei: Eis aqui que chegaram os filhos do rei. Como teu servo havia dito, assim sucedeu. E quando ele acabou de falar, chegaram os filhos do rei, levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com grande lamento. Absalão fugiu e foi a Talmai Bar-Amihud, rei de Gesur. E Davi fez luto por seu filho muitos dias. Mas Absalão fugiu e se dirigiu a Gesur e esteve ali 3 anos. E o rei Davi ansiava sair da casa de Absalão, porque já se tinha consolado da morte de Amnon. Capítulo 14. A astúcia de Joabe para fazer Absalão voltar. Então Joabe Bar Tsoria compreendeu que o coração do rei Davi se havia reconciliado com Absalão. Por isso Joabe enviou alguém a Tecoa, de onde fez trazer uma mulher astuta e lhe disse: Finge que estás de luto, vestes roupas de luto e não te unjas com azeite, mas aparenta ser uma mulher que por muito tempo guardada por algum morto. Depois vai ao rei e lhe fala desse modo. Então Joabe preparou uma mensagem e a pôs à sua boca. Quando essa mulher de Tecoa entrou ao rei, caiu com seu rosto em terra em atitude de reverência e disse: Livrai-me, ó rei, senhor meu. E o rei lhe perguntou: O que te sucede? Ela lhe respondeu: Certamente sou mulher viúva, meu marido morreu. Tua serva tinha 2 filhos. Brigaram entre si no campo, e não houve quem os separasse. Um prevaleceu sobre o outro e o matou. E eis que toda a família se levantou contra a tua serva, dizendo: Entrega-nos o homem que matou seu irmão, para que nós o matemos por causa da vida de seu irmão a quem matou. De maneira que eles querem também destruir também o herdeiro e apagar a brasa acesa que me resta, a fim de não deixar a meu pai nome nem família sobre a face da terra. Então o rei disse à mulher: Vai para a tua casa e eu darei instruções a teu respeito. A mulher de Tecoa disse ao rei: Ó rei meu, senhor, esta falta seja sobre mim e sobre a casa de meu pai, mas o rei e seu trono sejam sem culpa.
Então o rei lhe disse: qualquer que te diga algo, traga-o para mim, e não te molestará mais. E ela disse: que se lembre, meu senhor, o rei de Marialá, para que os derramadores de sangue não voltem a causar grande destruição e não façam perecer o meu filho. E o rei lhe disse: dize Marialá que não cairá em terra nenhum cabelo de cabeça de teu filho. Então a mulher disse: permita que sua serva fale ao rei uma palavra. E ele lhe disse: fala. Então a mulher lhe disse: por que, pois, pensaste tal coisa contra o povo de Alá? Porque o rei fala como alguém que é culpado, e não fazer que regresse ao rei teu exilado. De certo morreremos, e somos como a água que se derrama no solo, e não se pode voltar a recolher. Mas Alá não tira a vida, mas estabelece maneiras para que o homem não se desvie dele. Agora, pois, eis que eu falei esta palavra ao meu rei, ao meu senhor o rei, porque o povo me intimidou. Por isso a tua serva disse: falarei com o rei, talvez ele possa livrar a sua serva da mão dos homens, para que não me eliminem a mim, nem a meu filho da herança de Alá. E a tua serva acrescentou: seja confirmada a palavra de meu senhor, o rei, para discernir o bem e o mal, que Maria, teu Alá, está contigo. Então o rei respondeu à mulher e lhe disse: não me encubras nada do que eu te perguntar. E a mulher disse: fale, meu senhor o rei. O rei lhe perguntou: não estás contigo a mão de Joabe em tudo isso? A mulher lhe respondeu, dizendo: vive tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto meu senhor o rei tem falado. Joabe, teu servo, foi quem me enviou, e foi ele que pôs todas essas palavras na boca da tua serva, porque ele quis fazer através de mim. Por isso teu servo Joabe agiu desta maneira. Porém, meu senhor é sábio, conforme a sabedoria dos anjos de Alá, para entender tudo o que sucede na terra. Então disse o rei a Joabe: eis que decidi fazer como tens falado. Vá e traga-me ao jovem Absalão. E Joabe caiu com seu rosto em terra em uma atitude de reverência e bendisse a rei. Então Joabe disse: agora tem compreendido teu servo que encontrei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei concedeu a petição do teu servo. Em seguida Joabe se levantou, se dirigiu a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: que vá para a sua casa e que não se apresente diante de mim. E Absalão foi para a sua casa e não viu o rosto do rei. E não havia em Israel homem tão admirado como Absalão. Desde a planta do pé até o ponto da cabeça não havia defeito nenhum. Quando cortava o cabelo, uma vez ao ano ele cortava, pois ele era muito pesado, por isso cortava. O cabelo da sua cabeça pesava 200 ciclos, segundo o ciclo real. A Absalom nasceram 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Também ela era uma mulher de formoso aspecto. Absalom se apresenta a Davi. E Absalom ficou em Jerusalém durante 2 anos e não viu o rosto do rei. Então Absalom enviou a chamar Joabe para o enviar ao rei, porém ele se negou a ir. E voltou a enviar a chamada por segunda vez, mas ele se negou a ir. Então Absalom disse aos seus servos: olhai, há um campo de Joabe junto ao meu, de trigo ou de cevada. Ide e ponhais fogo nele. E os servos de Absalão incendiaram o campo de Joabe. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão, e Joabe perguntou a Absalão: por que os teus servos puseram fogo ao meu campo? E Absalão respondeu a Joabe: eis que eu enviei por ti, dizendo: vem, eu te enviarei ao rei para que lhe digas: para que vim de Jesus, melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero me apresentar ao rei, se há transgressão em mim, que me mate. Joabe foi ao rei e lhe deu a conhecer as palavras de Absalão. Então chamou Absalão, e Absalão se apresentou ao rei e se prostrou com seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. 15. Capítulo 15. Conspiração de Absalão contra o seu pai Davi. Eita, meu Deus. Foi só ser perdoado que já aprontando. Essa turma não sossega, né? Impressionante.
Sucedeu depois disto que Absalão obteve carros de guerra, cavaleiros e 50 corredores que corriam diante dele. Absalão se levantava cedo e se punha de pé ao lado do palácio, e todo aquele que tinha uma demanda para apresentar em juízo ao rei, Absalão chamava-se e dizia: De que cidade és? Ele respondia: Teu servo procede de uma das tribos de Israel. Então Absalão lhe dizia: Eis que eu considero tuas coisas boas e justas, porém não há quem te atenda da parte do rei. Depois Absalão acrescentava: Quem me dera ser juiz no país, para que viesse a mim todo homem que tivesse uma demanda ou litígio, e ele concederia justiça. E acontecia que quando alguém parava para lhe fazer reverência, ele segurava sua mão e o beijava. Deste modo havia Absalão com todo israelita que vinha apresentar juízo ao rei, assim desviava Absalão o coração de todos os filhos de Israel. Sucedeu depois de 4 anos, Absalão disse ao rei: Permita-me ir a Hebrom, cumprir um voto que fiz a Mariá. Pois teu servo fez um voto enquanto vivia em Jesus e em Edom, dizendo: Se em verdade Mariá me fizer retornar a Jerusalém, servirei a Mariá. O rei lhe disse: Vá em paz. Então ele se levantou e foi a Hebrom. Mas Absalão enviou espias por todas as tribos de Israel e ordenou: Quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. Com Absalão foram 200 homens de Jerusalém, mas eles foram inocentes sem saber de nada. E Absalão enviou por Aitofil, Ilonita, conselheiro do rei Davi, e o levou desde a cidade de Gilo, quando oferecia sacrifícios. A conspiração ia tomando força e o povo que colocava do lado de Absalão aumentava cada vez mais. A fuga de Davi de Jerusalém. O mensageiro veio a Davi e lhe disse: O coração dos filhos de Israel conspira junto com Absalão. Então Davi disse a todos os seus servos que se achavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, pois não poderemos escapar diante de Absalão. Apressemo-nos para partir, não seja que ele se apresse e nos alcance e lance o mal sobre nós e fira a cidade o fio da espada. E os servos do rei disseram ao rei: Tudo quanto nosso senhor rei desejares, assim faremos nós os teus servos. Então o rei saiu e toda a sua família a pé. O rei deixou a cuidado de sua casa 10 de suas concubinas. Saiu, pois, o rei com todo o povo a pé e pararam a certa distância. Então seus servos passaram diante dele, todos os seus nobres e todos os seus soldados também passaram diante do rei, todos os giteus que vieram desde Gade para seguir. O rei disse a Itai Giteu: Por que tu irias também conosco? Abstenha-se de ir com o rei, pois és um estrangeiro se fosse trazido ao exílio deste lugar. Há pouco chegaste e eu te molestaria hoje para que fosses conosco, pois eu vou para onde puder ir. Disseste desiste e faz com que teus irmãos habitem seguros. Porém Itai respondeu ao rei, dizendo: Vive Mariá e vive tua alma, ó rei, que certamente onde estiver meu senhor, o rei, seja para a morte ou para a vida, ali também estará o teu servo. Então Davi disse a Itai: Vem e passa adiante. E Itai, o Agiteu, passou com todos os seus homens e com todas as crianças que estavam com ele. Todo o país chorava com grande lamento enquanto todo o povo passava. O rei passou o ribeiro de Gedron, e todo o povo passou rumo ao caminho do deserto. E eis que também passou o sacerdote Zadok e todos os levitas que o acompanhavam transportando a arca de Alahá. E Avitar subiu até que acabou de passar todo o povo da cidade. Então o rei disse a Zadok: Faça com que regresse a arca de Alahá à cidade, talvez eu encontre graça aos olhos de Mariá, e ele me faça regressar e me mostre a arca, a sua morada. Porém, se ele me disser assim: não me tenho agradado de ti, eis-me aqui, estou disposto que ele faça comigo o que bem ele lhe pareça.
Também disse o rei ao sacerdote Sadoc: volta em paz para a cidade, com teu filho Ahins e Natã Baravitar, ambos vossos filhos junto convosco. Olhai, eis que me demorarei na campina do deserto até que venha alguém de vossa parte e me informe. Então os sacerdotes Zadok e Avitar fizeram com que regressaste à arca de Alahá para Jerusalém e permaneceram ali. Mas Davi subiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subiu chorando e ia caminhando com sua cabeça coberta. E todo o povo que estava com ele cobriu sua cabeça enquanto subia chorando. Depois informaram a Davi, dizendo-lhe: Aitofil se rebelou junto com Absalão. Então Davi disse: ó Maria, frustra os planos de Aitofil. Quando chegou Davi ao lugar onde costumavam adorar Alahá, veio encontrar-se com ele Shi, o arquita, com seu manto rasgado e pó sobre sua cabeça. Então Davi disse a ele: se passares comigo, me serás como a cara. Porém, se regressares para a cidade, diga a Absalão: serei teu servo ao rei, como no passado fui servo de teu pai. Agora eu, o rei, rogo-te que irás frustrar o conselho de Aitofil. Eis que ali estarão os sacerdotes Sadoc e Avitar contigo. De tudo que souberes a respeito da casa do rei, farás saber aos sacerdotes Sadoc e Avitar. Eis que estarão ali seus 2 filhos, Ahitz bar Sadoc e Natã bar Avitar. Enviam-me informação por meio deles de tudo que ouvi. E foi Roxi, amigo de Davi, a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Shami lança insulto sobre Davi, capítulo 16. Quando Davi avançou um pouco mais adiante do lugar onde ele costumava adorar, veio a seu encontro de Sivá, criado de Mafivashet, que lhe trouxera consigo 2 jumentos albardados e trazia sobre eles 200 bolos, 100 bolos de figos secos, 100 bolos de uvas passas e um odre de vinho. O rei perguntou a Sivá: de onde trouxeste essas coisas? Sivá respondeu ao rei: os jumentos são para transportar a carga da família do rei, o pão e os bolos de frutas de verão para comerem os moços e o vinho para que bebam aqueles que cansam no deserto. E o rei perguntou: onde está o filho do teu senhor Sivá? E respondeu: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurarão os filhos de Israel o reino de Saul meu pai. Davi disse a Sivá: eu te dou tudo o que pertence a Mafivashet. Sivá lhe respondeu: eu tenho muito, porque achei graça a teus olhos, ó Senhor, ó meu senhor o rei. Quando o rei Davi chegou a Bahurim, saiu dali um homem de família da casa de Saul, que se chamava Shami Barguira, e saiu para insultar Davi, para lhe lançar pedras, e a todos os seus servos, a todo o seu povo e a todos os seus servos que estavam à sua direita e à sua esquerda. E assim dizia Shami a Davi quando o insultava: fora, fora, derramador de sangue iníquo. Maria te retribua todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Maria entregou teu reino nas mãos de teu filho Absalão, e eis que tens recebido a retribuição por tua maldade, por teres sido um homem derramador de sangue. Avishai Bartsoria perguntou a Davi: por que meu senhor o rei insultaria este cão morto? Passarei e lhe cortaria a cabeça. O rei Davi lhe respondeu: que tenho eu convosco, filhos de Tsoria? Deixai que insulte. Pois Maria disse a ele: insulte Davi. E quem me dirá por que ele tem feito assim? Davi disse a Avishai e a todos os seus servos: eis que o meu filho, que saiu das minhas entranhas, pretende tirar a minha vida. E também agora os que se sentam à minha destra, deixa-o que me insulte. Foi Maria quem disse para ele isso. Talvez meu senhor considere minha opressão e me retribua bens ao invés dos insultos de hoje. Enquanto Davi e seus servos iam pelo seu caminho, Shami ia pelo lado do monte diante dele, insultando-o, lançando pedras nele e lhe atirando pó.
O rei e todo o povo que acompanhava chegaram cansados e descansaram ali. Enquanto isso, Absalão, todo o povo que estava com ele, todo Israel, chegaram a Jerusalém e Aitofilo estava com ele. Sucedeu que quando chegou Hoshi, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, Hoshi disse a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Hoshi: É esta amizade que demonstras para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? Hoshi respondeu a Absalão: Não, eu serei daquele que eleger Mariá, este povo e todo Israel. Com ele permanecerei e a ele pertencerei. Pois não estás em minhas mãos o decidir de quem serei servo pela segunda vez. Como servi a teu pai, assim te servirei a ti. Então Absalão disse a Aitofil: Aconselha-me o que hei de fazer. Aitofil disse a Absalão: Achega-te às concubinas de teu pai, as quais deixou ao cuidado de sua casa. E quando todo Israel ouvir que estivesses com as concubinas de teu pai, fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Assim, estenderam para Absalão uma tenda sobre o terraço, e Absalão possui as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Naqueles dias, o conselho que dava a Aitofil era como se alguém consultasse a palavra de Allahá. Assim eram considerados todos os conselhos de Aitofil, tanto por Davi como por Absalão. Capítulo 17. Hoshi frustra os planos de Aitofil. Aitofil disse a Absalão: Permita-me escolher a 12.000 homens e me levantarei para perseguir a Davi à noite. Cairei sobre ele enquanto está debilitado e exausto. Eu o espantarei de modo que todo o povo que está com ele fuja. Então matarei somente o rei. Assim farei que todo o povo se volte para ti, como se voltaram todos os que tu querias. Então todo o povo estará em paz. E pareceu boa a proposta de Aitofil e Absalão, e a todos os anciões de Israel. Porém, Absalão disse: Chamai para mim a Hoshi, o arquita, e escutemos também o que ele dirá. Quando chegou Hoshi a Absalão, Absalão lhe disse: Assim e assim falou Aitofil. Agiremos como ele disse, se não é conveniente, fala tu. Então Hoshi disse a Absalão: O conselho que Aitofil deu desta vez não é bom. Também disse o Hoshi a Absalão: Tu sabes que teu pai e seus servos são homens hábeis na guerra e que são homens de ânimo feroz, como um urso que despedaça no campo. Teu pai é um homem de guerra e não passará a noite junto com o povo. Agora estará escondido em alguma das regiões ou em algum outro lugar. E no caso de os atacarmos, de acordo com o primeiro conselho, então correria o rumor de que houve uma matança entre o povo que segue Absalão. Assim, até o homem mais valente, cujo coração é como o coração de um leão, sem dúvida desfalecerá, pois todo Israel sabe que teu pai é homem valente, e os que estão com ele são homens valorosos. Eu te aconselho que quando com todo Israel estiver reunido diante de ti, desde Dan até Beersheba, tu mesmo marcharás no meio deles. Então, iremos contra ele em qualquer dos lugares onde puder ser encontrado, e acamparemos contra ele, como orvalho cai sobre a terra. Não deixaremos nem um só dele e de todos os que estão com ele. Se entrar em alguma cidade, todo Israel levará cordas e o arrastarão até o córrego, e não deixarão ali nem sequer um grilo. Então Absalão e todo Israel disseram: O conselho de Hoshi, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofil, pois Mariá estava disposta a frustrar o povo, o bom conselho de Aitofil, para que Mariá trouxesse o mal sobre Absalão. Então Hoshi disse aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: De tal e tal modo aconselhou Aitofil e Absalão e a todo Israel, deste outro modo aconselhei eu.
Agora, pois, enviai depressa a informar a Davi e dizer: não passes a noite na campina do deserto, pois vai-te mais adiante, para que não sejas aniquilado, tu e todo o povo que estão contigo. Enquanto isso, tanto Natã como Aim-Etz estavam parados junto à arena de Cásara, quando uma criada chegou a lhes informar, e eles foram e informaram ao rei Davi porque não deviam ser vistos entrar na cidade. Mas um rapaz os viu e avisou a Absalão. Então ambos foram entrar na casa de um homem de Bahurim, o qual tinha um poço no seu pátio, no qual desceram. Depois a esposa tomou um pano e a estendeu por cima do poço e espalhou grão de cevada sobre ele, e ninguém soube. Ao chegar os servos de Absalão à casa da mulher, disseram: onde estão Aim-Etz e Natã? A mulher lhes respondeu: passaram por aqui porque buscavam água, mas não acharam. Então eles retornaram a Jerusalém. Confronto entre Absalão e Davi. Versículo 21. Depois que eles se retiraram, eles saíram do poço. Depois foram informar ao rei Davi, dizendo: levantai-vos e apressai-vos a cruzar as águas, porque assim me aconselhou Aquitofel contra vós. Então Davi e todo o povo que o acompanhava se levantaram de madrugada para cruzar o Jordão. E ao despontar a alva, não restou ninguém que não tivesse cruzado o Jordão. Vendo Ahitofel que não se tinha seguido seu conselho, albardou seu jumento, partiu e se foi para sua casa, a sua cidade. Depois de pôr em ordem sua casa, enforcou-se e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Marim e Absalão cruzou o Jordão, ele e todos os de Israel que o acompanhavam. E Absalão designou a Amsa, amando do exército, em substituição a Joabe. Amsa era filho de um homem israelita cujo nome era Itra, o qual possuíram Abigail Bar-Nahash, irmã de Tzoria, mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Marim, Avishai Bar-Nahash de Rabat, dos filhos de Amon, Maquir, filho de Gelio, de Lodebar, e Barzélio, o Gileade de Dublin. Trouxeram camas, tapetes, vasilhas de barro, trigo, cevada, grão, torrado, farinha, favas e lentilhas, mel, coalhada, ovelhas e queijo de vaca. E os ofereceram a Davi e ao povo que o acompanhava para que comessem, porque diziam: o povo está faminto, exausto e sedento no deserto. Então, capítulo 18. Então Davi passou em revista ao povo que o acompanhava e designou sobre eles chefes de 1000 e chefes de 100. Uma terça parte do povo sob o comando de Joabe, outra terça parte sob o mando de Avishai Bar-Soria, irmão de Joabe, e a outra terça parte sob o mando de Itai, o Giteu. Depois o rei disse ao povo: se continuarmos fugindo, eles não se importarão conosco. Agora, pois, não são suficientes 10.000 homens, melhor nos será que venham a nós dar apoio das cidades. Assim disseram seus servos a Davi: sairemos e nos apressaremos a lutar contra eles. O rei lhes disse: fazei o que vos pareça bom. Então o rei ficou de pé ao lado do portão, e todo o povo saiu em centenas e milhares. Depois o rei deu ordens a Joabe e a Avishai e a Itai, dizendo: capturai para mim ao jovem Absalão. E todo o povo escutou quando o rei ordenou aos comandantes acerca de Absalão. E o povo saiu ao campo ao encontro de Israel, e se travou a batalha. E ali caiu derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. E houve ali uma grande matança de 20.000 homens. Aconteceu que a batalha se estendeu amplamente pela área daquela região, e naquele dia as feras do bosque devoraram mais gente que aqui pereceu pela espada. Aconteceu que casualmente Absalão se encontrou com os servos de Davi. Absalão ia montado em um muro, e o muro se meteu por debaixo dos ramos de um matagal muito grande, e a cabeça de Absalão se enredou no
grande matagal, de maneira que ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto o mulo que estava debaixo dele seguia adiante e se foi. Um homem ouviu e informou a Joabe, dizendo: vi Absalão pendurado num matagal. Mas Joabe disse ao homem que o informara: quando o viste, por que não o feriste e o lançaste no solo? Eu te daria 10 peças de prata e uma veste. Aquele homem respondeu a Joabe: ainda que tu me contasses 1000 peças de prata para me dá-las, eu não estenderia a minha mão contra o filho do rei, porque diante de mim o rei te deu ordens a Abiache e Atai, dizendo: guardai-me ao jovem Absalão. E se eu o fizesse contra mim mesmo, teria agido insensatamente, pois nada está oculto do rei, e tu mesmo te oporias a mim. Joabe lhe disse: não é assim, e eu mesmo irei te provar. Então Joabe tomou 3 dardos em sua mão e os cravou no coração de Absalão, enquanto ainda estava vivo pendurado no matagal. Depois, 10 jovens escudeiros de Joabe o rodearam, feriram Absalão e o eliminaram. Então Joabe tocou a trombeta e voltou todo o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Então tomaram Absalão, lançaram-no no buraco, numa grande cova, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras grandes. Depois todo Israel fugiu, cada um para a sua morada. Quando Absalão ainda vivia, tinha tomado e levantado para si um monumento no Vale dos Reis, porque dizia: não tenho em quem conservar o meu nome. E chamou o monumento pelo seu próprio nome, o qual é chamado a mão de Absalão até esse dia. Então, Ahitse Bar-Tzadok disse: correrei para dar a boa notícia ao rei de que Mariá o vingou na mão de seus inimigos. Joabe disse a ele: não é conveniente que leves a notícia hoje, porém as levará outro dia. Tu não levarás a notícia esse dia, porque é o filho do rei. Por que levarás a ele a notícia de que ele morreu? Então Joabe disse a um cuxita: vai tu informar ao rei o que viste. E ele correu. Mas Ahimets Bar-Tzadok, insistindo, perguntou a Joabe: então o que? Posso correr também eu atrás do cuxita? E Joabe lhe disse: para que correrias tu, meu filho, pois ninguém te daria nada pela notícia? Seja o que for, disse Ahimtse, correu pelo caminho da planície e passou do cuxita. Dovi estava sentado entre 2 portas, enquanto uma sentinela caminhava sobre o terraço da entrada do muro. Ele levantou seus olhos e viu um homem que corria só. Então o sentinela gritou para advertir ao rei. O rei lhe disse: se vem só, possui boas notícias. Em seguida, a sentinela foi caminhando e se aproximou do portão e disse: eis que vem outro homem correndo só. E a sentinela acrescentou: noto que a forma de correr do primeiro é como correr de Ahimets Bar-Tzadok. O rei lhe disse: este é homem bom, portanto, vem com boas notícias. Então o rei chamou a Ahimets e lhe disse: vieste em paz? E ele se prostrou diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja Mariá, teu Alahá, que entregou aqueles homens que estenderam suas mãos contra meu senhor o rei. O rei lhe perguntou: está bem o jovem Absalão? Ahimets respondeu: eu vi um grande exército em ordem de batalha contra Joabe, servo do meu senhor o rei, mas não soube o que sucedeu a teu servo. O rei lhe disse: para-te aqui, e ele se virou e parou. E eis que chegou o cuxita e disse: receba, meu senhor o rei, a boa notícia de que Mariá se vingou hoje da mão de todo o que se levantou contra ele. Então o rei perguntou ao cuxita: está bem o jovem Absalão? E o cuxita respondeu: sejam teus inimigos como aquele jovem lá, meu senhor, o rei, e também todos os que se levantaram contra ti para te prejudicar. Então o rei se encheu de tristeza, subiu ao dormitório para chorar, e enquanto chorava dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera em teu lugar, ó Absalão, meu filho. É isso, e assim termina o capítulo 18. E vamos encerrar por aqui, porque já fomos muito longe. Na quarta-feira, a gente finaliza o livro de Samuel, certo? E é isso aí, vamos em frente. Agradeço a todos aí que estiveram conosco hoje nessa leitura.
Cliquem no sininho para serem informados quando tiver um novo vídeo. Dê o seu joinha, dê o seu like aí, que ajuda a gente no engajamento. E se inscreva no canal, que é de graça. Compartilha, comente, deixa sua sugestão. E nos siga lá no Instagram também, que logo logo vai ter novidade no Instagram, tá bom? Fique com Deus. Uma abençoada semana para todos nós. Uma ótima segunda-feira. E na quarta-feira estamos juntos novamente. Um grande abraço a todos. Valeu, até lá.